Você já se perguntou por que o corpo de Moisés foi alvo de uma disputa celestial? Imagine um dos maiores líderes bíblicos, cujas ações moldaram a história de um povo, envolto em mistérios até mesmo após sua morte. Hoje, vamos desvendar o enigma do desaparecimento do corpo de Moisés e entender por que Satanás estava tão interessado nele. Prepare-se para uma jornada que vai revelar não apenas a vida de Moisés, mas também profundas lições sobre fé, obediência e a eterna batalha entre o bem e o mal. Ajuste o volume e acompanhe cada detalhe desta fascinante história bíblica. A vida de Moisés é uma das mais marcantes da Bíblia, cheia de milagres e desafios. Desde o início, Moisés foi escolhido para liderar os israelitas, guiando-os na fuga épica do Egito e testemunhando milagres poderosos. No entanto, nem mesmo ele estava isento de erros. Em um momento crítico, após anos de liderança e fidelidade, Moisés desobedeceu a uma ordem direta de Deus. Ao invés de falar à rocha para extrair água, como Deus havia instruído, ele a golpeou 2 vezes com sua vara. Este ato de desobediência não foi apenas uma ação impulsiva, mas uma falha significativa em reconhecer e honrar a santidade de Deus perante o povo. Esta transgressão teve consequências graves, impedindo Moisés de entrar na terra prometida e marcando um ponto crucial em sua jornada espiritual. As consequências da desobediência de Moisés foram profundas e reveladoras, refletindo a seriedade com que Deus trata a obediência e a santidade. No livro de Números, capítulo 20, versículos 7 a 12, vemos o relato detalhado desse incidente. Deus instruiu Moisés a falar à rocha para que dela saísse água para o povo. No entanto, em um momento de ira e frustração, Moisés bateu na rocha 2 vezes com sua vara, dizendo: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós outros?" Números 20, 10. Embora a água tenha jorrado, Deus imediatamente reprovou Moisés e Arão por não confiarem nele o suficiente para honrá-lo perante os israelitas. Deus disse: "Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei." Números 20, 12. Essa desobediência resultou na punição severa de Moisés e Arão. Apesar de liderarem o povo até a beira da terra prometida, eles não tiveram permissão para entrar nela. Moisés, que havia suportado tanto e conduzido os israelitas por décadas, pôde apenas olhar para a terra de longe, do topo do Monte Nebo. Deuteronômio 34, 1 e 4. Este ato final de sua jornada terrestre serviu como um poderoso lembrete de que ninguém está acima da lei de Deus e que a obediência é crucial, independentemente da posição ou dos feitos passados. A punição de Moisés pode parecer severa, mas é uma ilustração da santidade e justiça de Deus. Em Salmos 99, 8, está escrito: "Senhor, nosso Deus, tu lhes respondeste. Foste para eles um Deus perdoador, ainda que vingador dos seus feitos." Deus foi misericordioso com Moisés ao longo de sua vida, mas também justo em sua correção. Este episódio nos ensina que a obediência a Deus deve ser completa e exata, e que mesmo líderes espirituais altamente respeitados não estão isentos das consequências de seus atos. Além disso, a ação de Moisés teve implicações simbólicas. A rocha de onde a água jorrou representa Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 4. "E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo." Bater na rocha em vez de falar com ela distorceu o simbolismo do sacrifício de Cristo, que foi ferido uma vez para sempre para a nossa salvação. Hebreus 9, 28. Deus queria que Moisés falasse à rocha, preservando a imagem de Cristo como a fonte contínua de água viva através da oração e fé. A desobediência de Moisés, portanto, não foi apenas uma falha de ação, mas uma distorção do plano redentor de Deus. A intrigante disputa espiritual pelo corpo de Moisés é mencionada em Judas 1:9.
Mas quando o arcanjo Miguel, disputando com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este versículo nos leva a um dos momentos mais misteriosos da Bíblia, onde vemos o arcanjo Miguel enfrentando Satanás pelo corpo do grande líder israelita. A razão para essa disputa não é completamente explicada nas Escrituras, mas podemos inferir a profundidade espiritual e simbólica deste confronto. A disputa pelo corpo de Moisés sugere a importância espiritual de Moisés e o impacto contínuo de sua vida e liderança. Satanás, cujo nome significa acusador, possivelmente queria usar o corpo de Moisés para causar idolatria ou distorcer a mensagem de Deus entre os israelitas. Sabemos que os israelitas tinham uma tendência à idolatria, como visto em diversos momentos do Antigo Testamento, incluindo a adoração ao bezerro de ouro. Êxodo 32. Se o local do túmulo de Moisés fosse conhecido, poderia facilmente se tornar um local de culto, desviando o povo da verdadeira adoração a Deus. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", é retratado como um poderoso protetor do povo de Deus. Ele aparece em outros momentos nas Escrituras, como em Daniel 10:13, onde é descrito como um dos principais príncipes que luta contra os inimigos de Israel. Em Apocalipse 12:7-9, Miguel lidera os anjos de Deus em uma batalha contra o dragão, identificado como Satanás e seus anjos. A autoridade com que Miguel confronta Satanás, dizendo apenas "O Senhor te repreenda", mostra sua total dependência do poder e da autoridade de Deus, não de suas próprias forças. Este episódio nos ensina sobre a natureza da batalha espiritual que todos enfrentamos. Em Efésios 6:12, Paulo escreve: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." A luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés é uma ilustração vívida dessa guerra espiritual. Ela nos lembra que nossas batalhas diárias são, na verdade, parte de um conflito maior entre as forças do bem e do mal. A declaração de Miguel, "O Senhor te repreenda", é uma poderosa lição sobre onde devemos colocar nossa confiança em nossas próprias lutas espirituais. Não é por nossa força ou sabedoria que vencemos, mas pela autoridade e poder de Deus. Tiago 4:7 reforça este ponto. "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Miguel não proferiu uma acusação pessoal contra Satanás, mas invocou o nome do Senhor, reconhecendo que só Deus tem a autoridade final para repreender e derrotar o inimigo. As profundas lições espirituais que podemos extrair da vida e da morte de Moisés, especialmente à luz dos eventos misteriosos que cercaram seu fim, são significativas. A vida de Moisés é um testemunho poderoso de liderança, fé e obediência, mas também de falibilidade humana e misericórdia divina. A história de Moisés nos ensina que a obediência a Deus deve ser absoluta, e que a desobediência, mesmo em detalhes que possam parecer menores, pode ter consequências severas. Em 1 Samuel 15:22, o profeta Samuel disse: "Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros." A desobediência de Moisés ao bater na rocha, em vez de falar com ela, não apenas resultou em sua exclusão da terra prometida, mas também serviu como um alerta para todos nós sobre a importância de seguir as instruções de Deus com precisão. Este evento é uma poderosa lembrança de que Deus é santo e seus mandamentos são para ser seguidos com reverência. Em Números 20:12, Deus disse a Moisés e Arão: "Porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei." Este versículo destaca a seriedade da santidade de Deus e a necessidade de honrá-lo em todas as nossas ações. Além disso,
A vida de Moisés nos ensina sobre a importância da humildade e da dependência de Deus. Moisés é frequentemente lembrado como um homem humilde, que falava com Deus face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33:11. No entanto, mesmo ele não estava imune ao orgulho e à frustração. Quando Moisés tomou a ação de bater na rocha, ele estava, em parte, agindo por sua própria força e frustração, ao invés de confiar totalmente na instrução de Deus. Esta lição nos lembra de que, não importa quão longa ou profunda seja a nossa caminhada com Deus, devemos sempre depender dele e seguir suas instruções com humildade. A batalha espiritual pelo corpo de Moisés também nos ensina sobre a realidade da guerra espiritual e a importância de confiar na autoridade de Deus. Miguel, ao enfrentar Satanás, não confiou em sua própria força, mas na autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor te repreenda." Judas 1:9. Isso nos mostra que em nossas próprias lutas espirituais, devemos nos submeter a Deus e confiar em seu poder para nos proteger e nos guiar. Em Efésios 6:10-11, Paulo escreve: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Finalmente, a forma como Deus tratou Moisés após sua morte é um testemunho da misericórdia e da justiça divina. Apesar de sua desobediência, Moisés foi enterrado pelo próprio Deus em um lugar secreto, um ato de honra que mostra o quanto ele era amado e respeitado. Em Deuteronômio 34:5-6, lemos: "Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura." Este ato final de Deus demonstra que, mesmo quando falhamos, sua misericórdia nos alcança e ele cuida de nós até o fim. Moisés foi um líder extraordinário, cuja jornada de fé, obediência e humanidade continua a inspirar milhões. Sua desobediência ao golpear a rocha, ao invés de falar com ela, destaca a importância de seguir as instruções de Deus com precisão, demonstrando que até mesmo os maiores líderes estão sujeitos às consequências de seus atos. Este episódio reforça que a santidade de Deus deve ser honrada em todas as circunstâncias e que a verdadeira obediência é inegociável. A disputa espiritual pelo corpo de Moisés nos revela a seriedade da guerra espiritual que todos enfrentamos. O confronto entre o arcanjo Miguel e Satanás ilustra a necessidade de confiar na autoridade divina e lembrar que nossa verdadeira força vem de Deus. Miguel nos ensina que, em nossas batalhas, devemos invocar o poder do Senhor, mostrando que a vitória espiritual é alcançada pela fé e submissão a Deus. Finalmente, a misericórdia de Deus é evidente na forma como ele tratou Moisés após sua morte. O enterro secreto realizado pelo próprio Deus é um ato de honra que demonstra que, apesar de nossas falhas, a graça divina nos alcança. Isso nos assegura que, mesmo quando falhamos, somos cuidados por Deus, que vê além de nossos erros e continua a nos amar. Portanto, a história de Moisés não é apenas um relato do passado, mas um guia eterno para nossas vidas. Ela nos chama a viver com obediência, humildade e fé, reconhecendo que nossas ações têm consequências e que a misericórdia de Deus está sempre presente. Que possamos aprender com Moisés, fortalecendo nossa caminhada espiritual e buscando sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Agora que exploramos juntos os mistérios e lições da vida de Moisés, queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas reflexões sobre esta incrível jornada de fé e obediência. E se você achou esta história inspiradora, não se esqueça de dar um like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer as valiosas lições da Bíblia. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos.
Temos muitas outras histórias bíblicas fascinantes e profundas reflexões espirituais esperando por você. E fique ligado, porque no próximo vídeo vamos explorar outra história incrível que certamente vai enriquecer sua caminhada espiritual. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe sua jornada de fé e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!